Estamos aqui com Hélio Campos Melo e Patrícia Campos Melo. Vamos saber sobre o DNA do jornalismo. Como é que isso acontece? Os dois têm uma história fantástica no jornalismo. Hélio, fotógrafo, escreve, diretor de redação, mil instrumentos. E a Patrícia, eu acho que é a jornalista mais detestada pelo bolsonarismo, mas deu um furo fantástico, né, que deixou, eu acho que o Bolsonaro nas cordas, né, porque ela revelou a fazenda de WhatsApp que ele tinha fake. Isso foi a primeira página da Folha de São Paulo e rende também alguns probleminhas na justiça a ela. Então vamos começar esse bate-papo aqui com pai e filha. Um prazer estar com vocês aqui. E eu queria saber como é que é essa história. Hélio, como é que é? Olha, eu vou passar a palavra à minha filha. Não, é o Negócio- seguinte, é o seguinte, ela fazia direito na PUC, que é um lugar que eu prezo muito. Olha, E eu falava, revelações. maravilha, gente, a profissão é ótima, então nós tem um monte de tio que é advogado. Tá? Bom, foi só falar isso que ela foi para a USP, para comunicação, para Só a para ECA. contrariar. Foi para a ECA, se formou jornalista, entendeu? Aí, enfim, como eu sou um cara muito low profile, eu não quero atrapalhar a minha greia, meu povo. Eu só falei duas coisas. Olha, cuidado com o ego, que essa profissão tem um ego meio fora de GPS, entendeu? É E verdade. isso eu me orgulho, porque ela tem um ego muito sob controle. Então passo a palavra mesmo. Pode falar a bobagem que você quiser, porque eu vou. Você assina embaixo, é isso? Assina embaixo. Ele tentou me dissuadir da profissão, né? Nossa, Dissuadir não, olha. brincadeira. Ele fez aquela coisa assim, eu cresci com pai jornalista, né? Acho que É, todo mundo que tem os pais jornalistas sabe, né? Aquela coisa da rotina maluca, que hoje eu tenho com o meu filho, né? E você fica assim, puta, tenho que viajar, tenho que não sei o quê, tenho plantão. Mas sempre fui super fã, né? Imagina, todas as coisas que meu pai fez. E ficava já na aquela. época do direito, vocês já olhavam um Então, eu pouquinho. durei muito pouco no direito. Eu Ah, durei muito pouco, assim, porque eu sim. falei, nossa, isso aqui. E eu me arrependo um pouco, porque eu acho que deve ser um curso espetacular. Hoje eu penso assim, "Putz, eu devia ter feito, mas sendo jornalista, eu acho que teria sido. Mas aí foram Formador, né? É formador. importante conhecer as leis. Isso. E também foi um incentivo que eu lembro que daí eu mudei de ideia depois de 6 meses, aí aquela coisa, né? Não, tudo bem, mas vê se agora você entra na faculdade de graça, né? Tipo, aí já foi aquele calor que, tipo, que eu Ah, estudei para danar e consegui aham. eh, Entrar na ECA. entrar na ECA. Aham. Mas toda essa coisa de conviver com pai jornalista, viagem, a gente já viu alguns filmes sobre isso, né? Pai jornalista, pai fotógrafo, todo que foi para a guerra. A gente sabe que cria um Não, clima, né, em casa, né? não, inclusive o verbo conviver é diferente, né? Porque você está menos do que normalmente deveria estar. É. Então convive menos. Eu tenho, enfim. Uhum. Tem que pegar a pata no colégio. Eu vou chegar tarde lá, não sei o quê. Até hoje tem. Até hoje. Pai, você lembra quando você não foi no Ah, colégio? não foi na Enfim. reunião dos pais. Imagina. Então, Aham. enfim. Não, mas é isso, um clássico. Quando eu era pequeno, não, quando era pequeno não, quando meu filho era pequeno, teve um dia que eu quase morri do coração. Ele viu um avião passando e falou: "Mamãe", eu falei: "Ai, meu Ai, Deus do ai, ai. céu". Que ótimo. Isso é muito bom. Aquilo me deu é isso, né, a gente administra. Eu brinco que eu vou viajar, eu levo uma mala, que tem metade da mala é culpa, que eu vou estar Claro, ausente, claro. e metade nós vamos indo, mas Aham. Você já naturalmente, você deve ter visto vários filmes, né, que a mãe é fotógrafa, a Claro, Juliette Binoche é fotógrafo, claro. alguma atriz. esse aí eu não vi, Sim, mas que todo mundo alguns fala: "É, acho que eu É. vi sim, acho que sim". alguns e aí tem essa questão, né, de você sair de casa para você fazer uma coisa que você gosta, Sim. e é a tua profissão, e isso realmente eu acho que os parceiros nossos todos viveram esse Oh, drama, né. Sim. oh. Mas acho que em alguma medida entendem, assim, sei lá, meu filho fala assim: "Mamãe, você gosta muito do que você faz, né". É, isso é bacana. Isso acho que ele entende, né, e eu falo para ele, falo assim: "Filho, você vai ser o que você quiser da vida, desde que você goste, em algum momento consiga se sustentar. Não precisa ser já, mas assim,
Porque é isso, né? Não é trivial você fazer um negócio que você gosta, né? Sim, Acho sim. uma Não, sorte e também absoluta, o assim. Manuel também ele viveu com você os momentos complicados da sua profissão, né? Quando o Bolsonaro Sim, começou a te botar na mira e te dar tiro, tá certo? sim. Né? Ele viveu isso, pô. Ele chegou a Teve perguntar. tiro? Não, né? Tiro, eu tô falando Tiro, Não, pelo amor de Deus, metaforicamente, não. Não, não. mas enfim, mas é uma metáfora que tem que tomar cuidado porque Pelo amor de tudo é Deus, não. possível. nossa. Mas no caso deles, enfim, tinha aquela coisa, mãe, essa aí é você, que ele fazia aquelas coisas, Sim, né? putz. Porque essa guerra virtual agora, né, contra jornalistas, né, Sim, que sim. falou a metáfora aí dos tiros, Uhum. que é uma coisa de desconstruir, de desacreditar. Então, assim, Uhum. ele encontrou vídeo de gente me xingando. E meu maior medo justamente era isso, era tipo, pô, meu filho tinha 6 para 7 anos, né? Ele tá lá na internet, ele pega um vídeo, eles fizeram um monte de montagem pornográfica com a minha cara. Você fala, mano, assim, não tem análise que conserte isso, né? Assim, eu Imagina. ia falar assim, eu só tô pensando, mas ó, e na escola também foi ótimo, nunca rolou nada, assim, sabe? Então, isso aí foi de fato uma sorte. Eles encontrou coisas que eram light, E diante do que veio depois. você acabou de ganhar um processo. Eu ganhei alguns processos, eu ganhei alguns Então, processos. Eu conta. ganhei, eu processei por pedindo uma indenização de danos morais o deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado do Ceará, que foi candidato a prefeito também de Fortaleza, que é o deputado André Fernandes, mais o Alan dos Santos, né, que é blogueiro de direita, e mais a testemunha que mentiu na CPMI, que ele fez ali uma insinuação de que eu teria tentado seduzir ele Eu me lembro para disso, conseguir horroroso isso. informação. E aí o Uhum. Bolsonaro, ao vivo, piorou muito essa observação Sim, sim. dele, fez um negócio que foi um horror ali, aqui minha vida virou um inferno. Uhum. Mas assim, de qualquer maneira, daí eu processei, não é um negócio que eu tenha feito, assim, eu não acho que está no nosso papel como jornalista, Sim. só que esse negócio não passava, era uma coisa insuportável, assim, tipo, pessoas gritando comigo na rua. E o judiciário, sempre quando eu vou falar disso lá em outros lugares, né, eu falo assim, nossa, judiciário independente, né? A Uhum. gente pode ter críticas, etc., mas no Brasil ainda está funcionando como freio e contrapeso. E funcionou, Legal. então eu ganhei esse Quantos já? processo. Eu ganhei, olha, na verdade, o Bolsonaro está recorrendo, o Eduardo Bolsonaro já perdeu em todas as instâncias, Alan dos Santos já perdeu em todas as instâncias, mas está foragido nos Estados Unidos. A testemunha, o Hans, não sei em que pé que está, ele perdeu, mas está recorrendo, acho. Uhum. E o André Fernandes perdeu em todas as instâncias também, Uhum. já. Uhum. E eu estou sendo processada. Ainda, assim, eu fui processada pelo Bolsonaro, Por segundo exercer ele, o espalhar jornalismo? fake news. Ele perdeu o processo, né? Era um processo Uhum. contra mim, pessoa física, e contra a Folha. Já perdeu em Já primeira perdeu, já instância. perdeu. Uhum. E agora ainda tem um do Luciano Hang, que ele está processando 40 jornalistas, né? Ele faz essa coisa bem sistemática. Ele me processou pedindo 2 milhões de reais. Esse dinheiro que eu nunca vi na minha frente. Mas a gente perdeu em primeira instância, depois a gente recorreu, ganhou, ele está recorrendo. E assim, tem até a minha advogada, que é a Thais Gasparian. É interessante isso, esse tipo de assédio judicial, né? Que você tem Eu ia algumas perguntar figuras isso. que elas processam em série. São Sim. 40 jornalistas. Você É. imagina? Uma pessoa que tem E dinheiro, outro não, vou processar, processa. nosso presidente da BI também estava sendo processado por Otávio Uhum. Costa, foi processado por matéria que ele fez na Isto É. Não, é da minha época, provavelmente. Sim, Ele trabalhou comigo, né? não sei se foi um pouquinho posterior, não sei, sobre o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes tinha perdido em todas as instâncias, e inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Só que o presidente do Superior Tribunal de Justiça mudou a posição dele. Mas ainda bem que acabou o processo, que o Gilmar chegou a um acordo e, enfim, o Otávio não era presidente da BI, agora é o presidente da BI. Claro. E aí você ia ter uma coisa da justiça enfrentando um poder da empresa, poder da justiça. Claro que
No O início do superior, o Supremo é o Supremo, Não, né? mas é muito. Mas não tem Imagine, cabimento, né? assim, eu não sei se ele tinha assistência jurídica, né? Mas eu fico pensando, Tem, imagina, sim. ele tem freelance, um cara que é um freelancer investigativo. Claro, Mano, você não trabalha. não Você trabalha. fala assim, se eu tomar um processo, eu faço o quê? Eu não tenho advogado. Sim. Assim, tanto que agora tem algumas ONGs que fazem isso pro bono, porque é isso, né? Você vai falar assim, eu vou parar de investigar. Primeiro que começar a, né? É super. Não, e teve, assim, processos em série, né, em diversos tribunais do país que os pastores evangélicos Foi contra a Elvira ouviram. Lobato, a grande Elvira Lobato, É isso. um Pois dos é. maiores repórteres desse país, que enfrentou isso em não sei quantos 100 tribunais ao redor do país. Quando E eu era agora- quando eu era diretor de relação da Isto É, a gente Sim, chega pegou mais perto a do gente pegou o começo dessa onda. Uhum, A gente tinha, enfim, matérias especiais sobre os evangélicos. sim. E aí a novidade foi essa, ou seja, você arrumava um advogado aqui, pipocava acolá, né? E aí eu não conseguia segurar as pontas. Era pá, 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 pá. E, É uma tática mesmo. mas Foquista. pouquista. E o Supremo, acho que agora ele se posicionou Sobre isso especificamente. sobre essa questão do assédio litigância judicial. de má-fé, assédio É. racial, tá. Assédio Claro. judicial. baseado no caso da Elvira, Da Elvira, exato. Pois é. de processar em várias jurisdições lá. Mas a gente sabe, por exemplo, que em estados como Paraná, por exemplo, em estados mais conservadores, né, repórteres têm muita dificuldade de trabalhar porque o ativismo judicial, no caso, isso vai... No caso de uma jornalista, agora esqueci, mas que ela fez uma investigação sobre os salários, né, dos juízes, Foi ela acho que foi um jornalista. Um jornalista? Acho que sim. e sim. divulgou o salário E pronto, um inferno na vida dela, né? Como se não fosse público, É. aliás, o que salário um servidor público ganha, né? ganhando esse absurdo, né? Mas uma coisa que eu acho que move muito o jornalismo e que o Hélio certamente sente isso, talvez tenha passado isso para você, que é esse sentimento de indignação. Não é? Eu acho que o Hélio tem uma longa história. Mas como eu sou basicamente, geneticamente, fotojornalista, eu estou sempre buscando a síntese, tá certo? Desses assuntos. Então eu tenho uma síntese que eu acho legal. Eu tinha um livro que eu lia muito, me abastecia editoriais e tal, que era Marcha da Insensatez. É um livro de uma Maravilhoso. historiadora Barbara americana, que foi pura e tal. Essencial. É maravilhoso, ou seja, é uma Maravilhoso. escola de poder que o poder não lê e não aprende, entendeu? E que o poder deveria sempre Que ler. deveria ler, né? Mas, Hoje, eu acho que a coisa mudou, houve um regresso, sabe? Porque não é mais a marcha da insensatez, se ela estivesse viva, é a marcha da desfaçatez. Que desfaçatez é ótimo, muito pior ótimo. que a insensatez, porque a Sim. desfaçatez é você sai na rua, pisa no cocô, volta para casa e não limpa, entendeu? Então a gente está um Da pouco nisso, as desfaçatez, coisas que estão ótimo. acontecendo, Ótimo. ou seja, a perplexidade daqui a pouco vai ser uma coisa natural, você está muito pouco perplexo, mas perplexo vai estar o tempo todo, porque é impressionante. O que a gente vê, o que a gente não vê, o que a gente inclui, não, é infernal. Pô. E aí fica essa coisa, desculpe, não fica essa coisa de, pô, o cara tá velho, tá chato, só reclama, entendeu? Então fica, pô, mas eu sou jornalista, caceta. Pô, não tô aqui para levantar bola. Até gosto de fazer coisa bonita, mas enfim. Né? O Zuenir, também numa entrevista, aliás, ele tinha escrito já isso, ele fala assim que a direita era... Bom, todo mundo conhecia, era conservadora e tal, não sei o quê, mas era mais elegante. E, de repente, a direita, com esse governo que a gente teve, que a gente está vendo agora, virou despudorada. É isso. Né? É uma coisa que perde o pudor. E essa coisa da disfarçatez. Né? Então, vira um troço meio pornográfico. Mas tem um pouco, você que, Patrícia, que está seguindo muito essa questão das mídias sociais também, como é que se trava esse embate, né? Trava-se um embate por bolhas, né, extremistas, né, e tal, e para a gente, nós somos rotulados, né, também, né, porque, putz, se você não está na bolha X ou Y, você... A esquerda também. Claro. Sim. Patrulha. Então, eu queria que você falasse isso. Você
está circulando, né, no mundo todo, e não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Super. Primeiro que eu acho que tem uma coisa, com a multiplicação de fontes de informação, né, é muito fácil para a pessoa escolher que informação ela quer. Então é muito mais fácil você só ouvir a fonte de... Você tem um jornalismo hiperpartidário e só fala o que você quer, é um jornalismo ideologizado. Tudo bem, não estou falando assim, neutralidade é uma utopia, etc. Mas você tem um jornalismo que respeita um processo jornalístico. E você tem um jornalismo ultrapartidário que sai de um ponto de vista já partidário. Ideologizado. Ideologizado. Assim, eu trabalho num jornal, vamos dizer, mainstream. E eu vou te falar, nunca na vida disseram que eu não podia escrever alguma coisa. Nunca. Eu posso concordar ou não com o editorial, isso é problema deles, é opinião. Agora, na reportagem, ninguém nunca falou um A. Uhum. Já fiz reportagens críticas para pessoas de esquerda, por exemplo, a ex-presidente Dilma, série de casos ali de acusações de assédio moral contra ela, como contra pessoas mais de direita, como o Bolsonaro. Mas seu pai te encheu o saco com isso. Isso que eu ia falar. Teve muita gente que encheu meu saco. Falou, mas você é policial, desculpa. Conta, como é que foi isso Tem aí? mulher sendo assediada por uma mulher, eu vou escrever também. E sim, um monte de gente falou, então você, por isso, você fala mal da fulana, então você é Você é de fascista, direita, você é você é de direita. fascista. Eu falo, né, você escreve um negócio, e eu não estou dando minha opinião, eu só estou relatando coisas que eu apurei, eu não faço opinião. Muito bem, apura bem. Como é que foi esse caso? Toneladas de Não, documento. eu sou de uma geração outra, ou seja, eu sou uma geração que era comprometida, reconheço, tá certo? A gente tinha o jornalismo e o derrubar a ditadura. Sim, Eram essas duas coisas que coincidiam em determinados momentos. Exato, né? Então, não tinha muito essa coisa a isenção ali, tá certo? É evidente que você tinha um jornalismo de direita, Sim. tinha lá o Cláudio Mar, enfim, tinha lá os mas eu vivia Isto É quando separou da Veja, ou seja, era o Armando Falcão, que era ministro da Justiça, que pediu a cabeça do diretor da Veja, que era o Mino Carta, e aí saiu o Mino Carta e saíram uns caras, eu junto ali, no vácuo, era frila de fotografia, e fizemos a Isto É, 1976, 77, que era um ano que a ditadura piscou, tá certo? O ano que, ou seja, que pintou Erasmo, que os estudantes foram atrás de recuperar a Uni, que os sindicatos aconteceram. Então, eu era muito pouco... Participante, muito pouco isento. Participante, pois é. Eu lembro uma vez, teve um evento em São Bernardo, que eu acabei apanhando da polícia. Eu dei uma bobeada e apanhei da polícia. E aí teve aquela coisa, juntamos... Fotógrafo, como fotógrafo. Como fotógrafo. Aí juntou a nossa grey, nossa tropa ali. Não pode bater em jornalista. Eu falei, gente, não pode bater em ninguém, pô. Não é que não pode bater em jornalista, entendeu? Mas enfim, tem essas coisas, né? Ou seja, que essas coisas regidas pela adrenalina te atrapalham, às vezes, com as sinapses, né? Claro. Enfim. Mas esse caso não, mas o caso da Patrícia não. Conte, a Patrícia tem o seguinte, a Patrícia... eu me orgulho muito dela, porque ela primeiro, ela escuta. Todos os jornalistas se orgulham. Não, mas ela é escuta, uma coisa que ela é uma pessoa que escuta. Além disso, além de todos esses absurdos que ela faz sem encher o saco do pai, o pai vai lá fazer bola, essas coisas. Eu falo, vai pra Havana fazer o Mick Jagger, pô, que é uma puta notícia. Não, ela resolve cobrir o ébola. Enfim, mas ela tem uma qualidade que eu posso dizer como diretor de grupo que eu fui, né, que ela escuta. Ela tem um bom ego, ou seja, o ego é fundamental para o jornalista. O ego não atrapalha, e ela escuta, não é que ela quer relatar. Já tem uma tese, né? Então, pô, é isso, e basta. Sim. Agora, aprendi com meu pai, né? Não, seu pai que falava pra você, vai nessa. Falou muito, e é uma coisa que eu lembro, assim, eu penso isso do meu pai, pensava isso do Clóvis Rossi. Isso, muito mais importante você ter um caráter de ser uma boa pessoa do que você ser um bom jornalista. Mas é lógico, é isso mesmo. E é pré-condição, eu acho. Assim, nenhuma pauta vale você... É isso. Pisar no seu caráter. Tem um negócio, a gente sempre falou muito disso, a gente sempre jogou muito junto isso aí. Ou seja, quando eu fui diretor de redação, como fotógrafo, que não era uma coisa muito tradicional, né, eu fui uma espécie de relações interiores ali, tá certo? Né? Eu substituí ali
jornalistas muito importantes, como o Tom Gomes Pinto, o próprio Mino Carta. E eu trabalhei muito com o Mino Carta, que é um cara que é o meu mestre, tá certo? Ele e o Cláudio Abramo são mestres meus. E o Mino tinha uma maneira muito peculiar de tocar um grupo, tá certo? Ele jogava as coisas na parede. Ele é gênio. Para mim, ele é dos grandes gênios do jornalismo brasileiro, tá certo? Então, o lance de eu assumir uma redação, um grupo, foi muito nisso, baseado nisso, ou seja, caráter e competência, sendo que o caráter ele está na frente da competência, entendeu? Um pouco como fotografia, aquela coisa, olha, essa foto é muito legal, só que ela não tem foco, mas a notícia está aí, então manda bala. Não tem foco, mas a notícia está aí, ela vai passar, é isso. Agora, sem caráter... Né? Então, não, aí não dá. Então, a Pata tem muito isso no jornalismo, que é uma coisa técnica bastante legal, que ela tem, que eu não tinha, que é você escutar os dois lados. Eu, na verdade, reconheço que quando fotógrafo... Escutou mais um do que o outro. Eu chutava o lado que eu não gostava, tá certo? Então, essas coisas, quando ela falou da matéria da Dilma muito boa, eu falei, pô, mas a Dilma, não vai bater na Dilma agora, pô. Mas ela fez uma matéria perfeita, impecável, não dava pra fazer nada. E era uma questão de assédio. Uma questão mesmo. de várias denúncias de assédio moral no Banco dos BRICS, mas isso era assim, toneladas de pessoas e documentos. Sim. Tem... Notícia é notícia. Notícia é notícia, não tem como. Não importa de quem é, infelizmente. Posso até... Sim. Porra... Mas tem razão. E eu ainda acho que essa coisa, a geração mais nova, eles têm uma coisa mais de ativismo, né? Voltou. Voltou. E toda essa discussão, acho que com Trump, com Bolsonaro, né? De você discutir o que é você ser imparcial, com essa tópica, isentão. Mas eu acho que tem coisas diferentes. Assim, se você é repórter e você quer defender a democracia, faça matérias, faça investigações, não dê opinião. Faça jornalismo. Não fica falando. Faça jornalismo. Exato, não faça ativismo, não faça proselitismo. Faça matéria. Você remete para a página 2. Quer que a opinião leve para a página 2. Você quer? Mostra que está faltando oxigênio no hospital, na Covid, mostra que não sei quem roubou no orçamento. Eu acho ainda que essa é a função de repórter. Sim. E, infelizmente, assim, se você é ativista e repórter, isso afeta a sua credibilidade. Sim. No que você vai escrever como repórter, né? Agora eu tô com o chapéu ativista. Mas vocês, meu pai veio de uma... Você é mais novo. Nós também. Nós também tem essa minha período ideologicamente. Uma coisa heróica, né? Uma coisa... E, de novo, não acho que... Não compro criticar a imparcialidade. Não, mas acho que o processo jornalístico, pelo menos na coisa da reportagem, tem um método a ser seguido para, pelo menos, tentar ser equilibrado, né? Acho que isso, eu acho que nós, como passamos por esse jornalismo militante, a gente sabe como essa mistura ideologia-jornalismo, muitas vezes você esquece um lado e realmente bate no outro. Mas não é bom para o jornalismo. Exato. Sabe, o fato do jornalismo como o seu mostrar uma fábrica de WhatsApp do Bolsonaro, isso é um fato. Isso não é a tua verdade nem a verdade de alguém, é um fato socialmente compartilhado e extremamente revelador do que era aquela campanha. E só para ser bem exato aqui, para não dar BO, Sim. Eram agências que mandavam os WhatsApp pagos por empresários a favor do Bolsonaro. Nenhuma matéria jamais disse que ele estava envolvido, porque a gente não sabe isso. Não Sim. Mas era a favor dele. Mas assim, eu queria falar, mas vocês vieram num período heróico, né? Tipo, seus colegas estavam sendo presos, torturados e mortos. É uma perspectiva que a gente não tem. Mas olha, geração nem é mais jovem. Mas pelo andar da carruagem, tem que tomar muito cuidado. Porque o jeito que está acontecendo no mundo. Sim, sim. Eu não digo... Não, e a gente, essa coisa de rotular, né, que faz parte dessa mídia social, né? Nós somos de esquerda, nós somos de direita, você cancela aqui, não cancela ali, você é isentão, é um novo rótulo, né? Você está
com rótulo. Pô, isso isso. não basta para caracterizar o jornalismo. O jornalismo é muito mais do que um rótulo olhar a esquerda, superfície. direita, isento, não isento. A pessoa tem que mergulhar um pouquinho mais a fundo, né, no que é uma notícia. O sujeito vai lá e pega uma foto e diz que aqui tem mais gente do que na foto do Obama, né, que foi o caso Exato. do Trump. Né? Nossa, Não, você eu está tava lá. vendo. Você tava Eu tava lá, né? Na posse dele. Que vê E, aquela história, que loucura. sabe, Aliás, eu tava nas duas, nessa do você Obama tava- e na dele. E a do Obama Trump. foi uma posse com uma massa de gente, Excelente. né? Sim. E a do Trump realmente Tinha tinha. menos gente. Não, isso não é insensatez, isso é desfaçatez. É Isso é desfaçatez. desfaçatez. Não, você falar em realidade alternativa, Faz. sabe? Alguém vai falar para ele, não faz. Não, pode fazer que os caras vão acreditar. Alguém vai acreditar. Não, e vai ter uma massa vai de mesmo, né? informação, né? De informação, de desinformação, de dados, né? Dizendo, não, tinha lá 1 milhão, então e você está contando ali, não, Isso, tinha é. 50 mil. Não, é 1 milhão, não, é incrível, número, incrível. é matemática, é É incrível. É isso aritmética, é mesmo. olhar. Eu lembro que nessa primeira eleição do Trump, teve a posse dele em 2017, eu fui cobrir a posse e depois tinha um dos bailes de gala, né? E aí, em um desses ele falava assim, ele foi lá dar um discurso, estava com a Melânia, não sei o quê, e eu estava dentro do negócio, e ele falou assim, não, porque estava um tempo horrível, garoando, e eu comecei a falar e o céu se abriu. Eu pensava, não, eu estava lá, continuou garoando. Eu troco de vino. É incrível. Nossa, eu acho ótima essa frase. Muito boa. Agora, eu tinha falado dessa coisa da indignação. Eu acho que outra coisa que move o jornalismo, e certamente Hélio e vocês, que é curiosidade, né? Eu acho que se não só nós, jornalistas, o próprio leitor, se ele abre mão da sua curiosidade, ele está abrindo mão da humanidade dele, da individualidade dele. Né? A gente está a gente é profissional da curiosidade, a gente é pago para isso, para ser curioso, né? Mas a gente vê que o próprio leitor, de repente, precisava ser mais curioso, né? Ou não só leitor, mas o sujeito que está lendo o seu celular ou vendo os dados sociais, né? A gente vai ter que parar, a gente retoma depois do intervalo com nossa mestres da comunicação, com Hélio Campos Melo e Patrícia Campos Melo. Então, como estávamos falando antes do intervalo, a curiosidade não devia ser só nossa, que somos profissionais da curiosidade, mas do leitor, da pessoa que olha o seu celular, que olha o seu computador e tem algum processo antes de absorver aquela notícia. Que o Steve Bannon foi dos primeiros a falar no Steve Bannon, quem era o Steve Bannon. Na época que tinha brasileiros, e que fazia os meus editoriais mensais ali e tal, Partos da Montanha, mas que eu falava no Steve Bannon, e nos irmãos Koch, como é que fala os Koch? Koch. Que eram os caras de grana que fala. Mas escreve K-O-C-H. É isso aí. Obrigado. Eu aprendi também, eu fui corrigida uma vez e aprendi. É que eu tinha lido um livro, que eu acho que a New York Times, New York Books, uma coisa dessa, chamava Dark Money.
de uma jornalista Da New Yorker. e que tocava nesse ponto da direita, da ultradireita se mexendo. Financiadores. E aí tem essa coisa, nunca vai chegar aqui, nunca vai chegar aqui. Não, chegou, né? Tá na Argentina, tá aqui, vai pra cadeia e tal. Sim. Mas e o Dark Money funcionou muito para a eleição do Trump, né? Acho que talvez tenha sido o ápice, porque ainda não tinham descoberto a Cambridge Analytics. Não tinham descoberto. Ela já estava atuando plenamente. Né? E eu tenho desconfiança que ainda esteja atuando, não? É que a Cambridge Analytica especificamente... Não isso. Então, acho que é exatamente o que eles faziam, não, porque mas eles tem os usavam... Heritage, essas coisas. Não, essas instituições de direita, essas ONGs, think e tanks naquele ali, projeto 2025. 2025, Projeto 2025. aquilo ali foi meio coordenado pela Heritage. Você tem os super PACs de direita, você tem os super PACs de esquerda, por exemplo, ligados aos Soros. Isso tudo continua rolando. Eu vou falar. Eu falaria isso, mas não precisa, não interessa esse negócio de falar da esquerda. Não interessa. Mas a gente sabe o que tem, eu sei que tem. Porque... Não é que nem falar de site de desinformação. Tem de direita e tem de esquerda. Muito mais de direita. Sim. Mas tem de esquerda também. Então também não dá para... Passar a mãozinha. Mas uma coisa que a gente tem muito também é humor, tá? Isso é bom que deixe claro. Isso é fundamental. Tem que botar ali legenda. É ironia, é humor. Não, e eu acho engraçado que precisa explicar. Não, mas precisa mesmo. Eu tinha um amigo político de esquerda, evidentemente, que ele fazia piadas de ironia. Eu falei, não faz, os caras não vão entender e vão te dar do jeito que... Ironia é bem perigoso. Publicamente. E, bom, vocês dois andaram pelo mundo inteiro fazendo coberturas internacionais. E isso, eu acho que todos os jornalistas, a imprensa, olha muito para isso com muita admiração, precisa muita coragem, enfim, muito risco, ainda mais vocês cobriram guerras, né? Então, queria ouvir o Hélio, depois queria ouvir você, Patrícia. Essa profissão, os primórdios, né, era muito movida à adrenalina, tá certo? Né? Eu fiz um curso de fotografia e estava entre aqueles delírios que a gente tem de escola, né? Entre o seu Robert Capa ou o seu David Bailey, que era um cara de moda, que inspirou aquele filme Blow Up, que era em cima de um conto do Cortázar. E essa coisa, a adrenalina e a fantasia que te leva a olhar as coisas. Aí você começa a olhar profundamente as coisas, ver que as coisas não são essa coisa superficial, né? Elas têm alicerces bastante complexos. E esses alicerces a gente tem a função de mostrar, fotografar, explicar, né? Que é justamente a gente era naquela época, ainda é hoje, o olho do leitor, né? Ou seja, olha, vou olhar isso aqui para você e tentar explicar, porque tem lugar que eu consigo chegar e você não consegue chegar. Né? E a guerra, essa coisa toda. Essa realidade humana tão extrema, né? Era muito isso. Mas então... conta também dos perrengues que foi, tipo, que você passou na Guerra do Golfo, no Iraque, ter que esconder o filme dentro da meia. Coisa que hoje em dia. Hoje em dia está no digital, tem que esconder o chip. Não, é verdade, esconder o chip. Não, a Guerra do Golfo é muito interessante porque ela foi uma transição tecnológica, né? Eu tinha 70 quilos na época, eu viajei com 75 quilos. Que tinha filme, revelador, química, máquina para revelar, porque era um filme colorido, então tinha que ter uma temperatura X, tinha uma engenhoca para manter a temperatura, uma maleta que era primórdios da transmissão por scanner, puta pano preto para pegar o primeiro banheiro que você tiver e... Enfim, virar uma sala de revelação. Quilos. Falei, pô. Então eu até brincava com o William Marcos, um baita amigo meu, mas enfim, a gente tem outro clássico dessa profissão é brigar fotógrafo e repórter, tá certo? A gente briga, porque, eu vou na janela, vou não sei o que e tal. Eu quero fotografar os poços de petróleo. Não vai dar tempo de fotografar os poços, mas eu quero fotografar os poços de petróleo. Então, eu até brincava com o William, que é um
independente de qualquer tipo de diferença ideológica, é um cara muito querido. Muito querido. Tremendo jornalista. E baita da jornalista. posição Então política. é um cara que, se eu fosse fazer a bobagem de cobrir uma outra guerra, que a minha filha faz, essas bobagens, Você herdou eu, as pois é, bobagens. eu chamaria o William para me acompanhar. Então vamos encarar outra, porque é um cara de uma consistência e de um caráter muito legal. Então, enfim, essa coisa de cobrir guerra está um pouco na fantasia e no fetiche do jornalismo, né? Isso você fez uma escola de jornalismo? Eu fiz uma escola na Itália, muito ruim a escola, Sei. em Firenze, mas o legal era que era Firenze, então eu vi muito Caravaggio, Beleza. eu brincava, pô, esse cara que inventou o flash, olha a luz do cara e tal. A luz do cara. Então eu vi muita arte, me fez Sim, muito bem isso. claro. E a escola não era tão legal, mas me fez conhecer justamente. E a técnica, né? E técnica, Claro. enfim. Era Isso eu não herdei, tá? Ah, Não, não. Péssima fotógrafa. a mãe dela que estava comigo nessa época, me ajudou muito nessa época. Uhum. Passa para sua mãe para Vou escutar passar isso. pra Legal? E aí, no calor lá da história, você descobrindo a guerra, teve Não. um lance que você teve que se esconder. Pois é, a gente é o seguinte, para a gente foi muito difícil descobrir, porque a gente não tinha nenhum envolvimento na guerra, né? O Brasil não tinha nenhum envolvimento, tá certo? Então, todas as dificuldades naturais, porque era uma língua que a gente não dominava, né? O árabe e todos os seus dialetos ali, né? Uhum. Então, E você não estava embedded. E não estava embedded. E não estava embedded. Nenhum exército. E não estava porque embedded. normalmente Exatamente. Não, o jornalista vai Depois virou a junto regra, com o né? exército. Não, e já tinha embedded, né? Mas a gente. Sim, Eu mas não era o caso do Brasil. Não, mas tinha um centro ali de imprensa, tinha lá um papel com inscrição para cobrir Scud. Scud era um míssil que os árabes, que os iraquianos mandavam, enfim. E a gente nem estava nesse. Eu tentei botar lá, não adianta ser Brasil, não. Aí, né? É tipo Gazeta da Esquina. Então, foi muito difícil. A gente acabamos revoltando contra as regras do exército americano, que dizia que ia caçar as credenciais que a gente tinha se a gente saísse, né, de Riad, e fomos lá para cima, junto justamente com o finalzinho da guerra. Então a gente conseguiu chegar no Kuwait, conseguimos fazer o que a gente diz que é notícia, né? Ou seja, gente morta, essa coisa toda, tá certo? Né? Até porque o tal do gente morta era importante na época que se dizia que era uma guerra cirúrgica, que não tinha gente que morria, tá certo? E a gente chegou no Iraque... Como se pudesse existir guerra. Como se pudesse existir. Sem gente então, era mais uma disfarçatez do exército americano, que tinha aprendido lá para trás, no Vietnã, que se ferraram porque os jornalistas foram lá e registraram, tá certo? Enfim, aí a gente acabou indo, fizemos o que tinha que fazer, voltamos para uma cidadezinha pequenininha, achamos um banheiro, achamos um telefone, mandamos texto, mandamos foto e tal. E no dia seguinte voltamos para o Kuwait. E aí resolvemos ir para o lado do Iraque para ver os tais poços de petróleo. Que eu não consegui fotografar. Foi sua culpa. E acabamos entrando no Iraque. A gente entrou no Iraque. Porque o poço de petróleo, afinal de contas, então, era o poço de petróleo. Foi tudo por causa do poço de petróleo. Tudo por causa do poço de petróleo. Bom, mas enfim. Aí a gente acabou entrando. Acabamos entrando. E o que estava acontecendo? O Saddam estava perdendo uma guerra, estava entrando numa revolta interna no sul, com os xiitas, que vinham ali do Irã, que é ali do lado, né? E no norte com os curdos, que a Pata conhece bem o norte lá e tal. E a gente foi preso numa barreira dessa, numa checkpoint. Quem que prendeu vocês? Qual lado? Não, aí que tá. Com o fim da guerra, você tinha lá a guarda republicana, que era a guarda do Saddam Hussein, a confiável dele, tá certo? E você tinha todos os soldados que fizeram ali um pedacinho daquele território que era dele. Então nós fomos presos por uns soldados, tá certo? E nos pegaram. A gente estava indo por uma ponte no Shatt el-Arab. Shatt el-Arab é uma mistura de Tigre com Eufrates, tá certo? É onde se desovam os dois. Né?
E tinha uma ponte lá, que eu sabia que tinha uma ponte, tinha um mapa, tinha ponte. Chegamos lá, só que nós chegamos na ponte, depois de passar pela checkpoint, que eu gritava lá coisa que a gente sabia em árabe, que era Sahafi Brasili, que é jornalista brasileiro. Sahafi Brasili. E aí passamos. Guardar Não, eu fazia aquele barulho, o William guiando, eu do lado e 2 jornalistas amigos nossos aqui atrás. E eu gritava, Sahafi Brasili e tal. E pumba, passamos. Aí chegamos na tal da ponte, no Château Arabe, não tinha ponte. Porque a tomada ali do Kuwait começou por lá e bombardearam tudo, inclusive a ponte. Aí vamos voltar. Vamos voltar, a gente veio por ali e voltamos. Só que nós voltamos, os caras estavam sarrafo e o cacete, né? Sarrafo, esses vão tomar. Tô nem aí que é sarrafo. Aí prenderam a gente. E como? Aí prenderam, nós descemos do carro lá, porque os caras, Kalashnikov, tiro pro alto e tal, enfim. Aquela coisa. Enfim. Aí a adrenalina começa a engasopar, né? Aí a gente desceu do carro, vamos falar com uma chefia lá, um coronel, e a gente fala, mas não, a gente não é brasileiro, imagina, não tem nada a ver com isso, não sei o que e tal. Pelé, Sócrates, essa coisa toda. Aí o cara, não, mister, e o Bagdá? A gente, não, mas a gente volta pro Kuwait. E o Bagdá? A gente fez um livro que chama Mister e o Bagdá. E aí fomos presos, levaram a gente para Bagdá. Ficou uma semana preso. Pelo Saddam. Eu tinha feito pelo Estadão. Eu tinha feito. Pelo Estadão, né? Pelo Estadão. Não, mas quem foi preso não era do Saddam, era um. Não. Não, quem prendeu vocês dissidência. foi o Saddam. Não, mas era uma Saddam. dissidência, não era? A dissidência negociou a gente com o Saddam. Ah, tá. Que vai para Bagdá, o já Chris é Hedges, território. Eles queriam vender. E depois juntaram. Foi bom porque eu consegui publicar umas fotos no New York Times que, junto com a gente, estava preso um cara que depois as coincidências regem, foi professor da pata no New York University, que era o Chris Hedges, que era o cara chefe da sucursal do New York Times no Cairo. Uhum. Por sorte, ele, de alguma maneira, foi preso também, jogaram no mesmo carro que eu estava. O William foi no outro carro. E aí eu tinha feito uns filmes lá dentro do Iraque, né? Ninguém tinha feito filme ainda, cara. Eu mandei na bota e na cueca, o que deu para fazer, né? Certo. Bota na cueca. Tipo 9 filmes, 3 mais 3 e tal, e vai que vai. Olha. Tanto que quando a Cruz Vermelha soltou a gente, depois de negociações que aconteceram... E os caras que prenderam vocês, venderam vocês para o venderam, Saddam? a gente não sabe, a gente intuí que, tá certo? Porque eles pegaram o nosso carro, que o Estadão pagou, $25 mil, que a gente tinha alugado. Já foi algum dinheirinho. Não. Tudo que estava no porta-malas. Enfim, encurtando a história, porque isso aqui tem muito mais história que eu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Enfim, então foi isso, mas E aí o Saddam depois devolveu vocês para a Cruz Vermelha. Para terminar, para fechar. Exatamente. Aí a Cruz Vermelha levou a gente para a Jordânia e... Mas ele resumiu, tem altos lances mega interessantes. Diz um aí que primeiro, não tinha comida nem para os caras, nem para eles. Né? Não é que assim, os caras não davam comida. Eles também estavam Eles também estavam sem fome. Não, tinha um cara, a gente foi emboscado. Certo? O nosso grupo, o primeiro grupo, era eu, William, né? Um cara do meu país, do Uruguai, não do país da Espanha, e um cara da National Public Radio, uma rádio importante na NPR. Então, sim. Está sendo destruída pelo Trump. Que está sendo destruída pelo Trump, exatamente. É isso aí. Tudo que é público está sendo destruído. É impressionante. Bom, enfim, então a gente botaram a gente num carro, e do meu lado, tinha lá 2 iraquianos guiando, era um Pajero, né? 2 iraquianos que eles tinham roubado no Kuwait. Eles roubaram um monte de coisa no Kuwait. Então tinha um baita comboio, um tanque T-72, que era o tanque que eles usavam, mais APC, que era Armored Personal Carrier, enfim, um monte de coisa. E um monte de carros de civis, a gente estava num desses. 2 iraquianos guiando, do meu lado o Major Hassan, o meu amigo, com a Kalashnikov dele toda enrolada com fita crepe,
Encostaram na minha perna aqui, que ele deixava na minha perna, que foi legal. Aqui o dispara, é uma beleza, faz um estrago. Aqui o Chris Hedges, cara, esse cara que hoje é um tremendo cara... jornalista. Pô, é um cara, é um baita, cara. Hoje ele tem, hoje ele, pô, e acabou sendo professor dela, por coincidência. É um tremendo jornalista. Não, e ele, porra, enfim. E do lado eu não lembro o nome do menino, que era o menino da National Public Radio. A gente estava andando com nada de comida, como disse a Pata, que era um bolinho de tâmaras cristalizadas que o Hassan estava ali distribuindo. Raçãozinha. É isso. Aí você escuta de repente, tac, 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 tac. O tiro da Kalashnikov não é assustador. Sim, sim. É uma coisa... Tac, tac, tac. Aí o Hassan larga o raio da tâmara, pega a Kalashnikov, entra na janela, ou seja, aí eu lembro uma Ela coisa... mais próxima é um pouco mais impressionante. Bom, que aí é... Bom, encurtando a história porque é longa, mas enfim, o Chris acabou fazendo uma matéria no New York Times, foto minha, foto do meu ego, né? Porque, porra... Eu até brinquei com o William, quando a gente voltou para cá, fizemos uma entrevista com a Roseli Tardelli. Roseli Tardelli. Na Rádio Dourado. E uma hora eu falei, não, foi muito difícil para nós três, pô. Como nós três? Eu, o William e o ego dele, pô. Tava a mãe do William que ela viu. Isso mesmo. Mas enfim, quando eu falo essa coisa do ego, Claro. O Chris fez uma história legal, contou a história. E então, Paty, você ouvindo essas aventuras, você não podia deixar de ficar motivada também para minha filhota. Na verdade, eu sempre super admirei, mas foi meio por acaso. Assim, eu não sou repórter de guerra, sou repórter de qualquer coisa, né? Sim, nós sabemos. Eu cubro manifestação, eu faço plantão. Depois você conta um pouco essa história que você me contou no carro, no táxi, para cá, que é uma história bastante portaria simbólica. de político. A gente faz tudo, Faz né? tudo. E às vezes, e tem umas guerras assim que a gente cobra aqui, tipo, sei lá, uma das matérias que eu fiz com o Lalo de Almeida no especial que a gente fez, Grande era fotógrafo, cara super legal, grande fotógrafo. A gente fez uma comunidade, uma favela que chama Vila Esperança, em Cubatão, que tinham feito um muro para que ninguém visse, para esconder a favela. Para esconder a favela do pessoal classe média pegando imigrantes para ir pra praia. E a gente fez uma matéria ali sobre muros, etc. Então, assim, foi no Brasil, não foi numa guerra, né? E foi incrível. Me lembro, você ganhou um prêmio, Petrobras com os muros, não foi? Foi. Eram vários muros do mundo, isso. Isso. E foi super legal. Eu ganhei o prêmio de economia. Parabéns. O valor. Parabéns. 2018. Muito legal. Faz um tempo. Mas você nem foi no prêmio que você estava viajando. Acho que eu já estava em outro. Em algum lugar, Mas, então, assim, eu fui, na verdade, porque eu morei fora quando eu fazia ECA, eu fiz um ano na Universidade do Texas em Austin, eu sempre gostei dessa coisa internacional. E depois eu fiz o mestrado em Nova York, não sei o quê. E aí eu fui para o Estadão e eu dei maior sorte porque o cara que era o correspondente há séculos no Estadão, que foi assim um segundo pai para mim em Washington, que era o Paulo Sotero, ele se aposentou, ele foi trabalhar no Wilson Center e aí acho que eles olharam e falaram assim, essa pessoa jovem aqui, vamos tentar, né? Eu tinha, tipo, sei lá, 30 anos. E era a época dos 30, né? Que ninguém podia ter mais de 30. Exatamente. Que era, assim, tique para jornalismo. Depois de 30 viciado, ideologizado. Ele, no caso, ele na verdade arrumou um emprego incrível lá. Então, eu sei, né, Paulo, conhece, conheço, claro. Então ele se deu muito bem. Sim. E aí o jornal resolveu fazer um teste, até brinquei, porque quem me mandou na época era o Sandro Vaia. O outro baita jornalista. Só que aí meu parceiro de agência Estado. Isso. Só que aí ele saiu da chefia e eu não tinha ido ainda. E aí entrou o Gandur. Aí eu lembro que eu cheguei na sala do Gandur e falei assim, então, não sei se eu vou de mala ou de mochila. Tipo, é pra ir mesmo? Se você, né? E ele foi super assim. Falei, não, vamos, fiquei lá quase 5 anos. Mas então foi meio por acaso. Washington, né? Em Washington. Porque estando lá, eu comecei a fazer umas coberturas dessas. Que rolava, inclusive uma embedded, com os soldados americanos no Afeganistão.
Olha. Aí embedded mesmo, mas é isso. Tem várias ressalvas, questões, acho que é uma coisa bem restrita ali, tem que fazer os civis. É o viés que os caras querem te passar, né? É o motivo do livro clássico A Primeira Vítima, Isso. Sim. que verdade. todo jornalista tem que ler, Sim. que é o problema do que os exércitos e Claro. os governos querem Claro. divulgar. Não compre qualquer coisa. Claro. O jornalista Exatamente. tem que Vai ter- comer- não é só Não compre agora. essas coisas, não vai Total. comprando. Não vai comprar. E de qualquer jeito, e é sempre muito arriscado, porque se você pensar em várias guerras, por exemplo, você está cobrindo norte da Síria, né? Quando era o Estado Islâmico. Cara, eu não estava com o Estado Islâmico, eu estava com os curdos. A minha visão tem um filtro dos curdos, como o Ian Bashar também. Ninguém entrava Claro. com o Estado Islâmico, né? Sim. Você não faz o outro lado do Estado Islâmico, o que você vai fazer? Você fez as mulheres Eu fiz cristãs? no norte do Iraque, isso. Que eram as aquilo foi um mulheres troço assim. escravizadas sexualmente. Nossa, eu imagino que aquilo as deve ser um Yazidis, troço. É, Yazidis, eu e o exato. Braga, eu e o Fábio Braga. Mas, não, assim, você sempre tem essa questão, né? Assim, eu vou cobrir, sei lá, Ucrânia. Você tá num lado ou no Você outro. tem que. Porque se você ficar no meio, você leva Embora- tiro dos dois lados. Então, embora, eu vou te falar, É. essas coisas não são totalmente. Essa última vez que eu fui para a Ucrânia em março, uma das coisas que rolaram, assim, a gente acompanhou os pilotos de drones, assim, Uhum. bem lá no front. E aconteceu na nossa frente de um piloto de drone ucraniano matar um russo desarmado na nossa frente. Sim. Então, assim, Você publicou? nem tudo é. Publiquei. Com foto. Nossa, então isso é aquela que sai do combinado. Mesmo você vai fazer o quê? embedded. Embedded, mas Eu não olha, estava embedded, tá? Não, Mas eles sei. me deram acesso. Claro, Exato. você estava de um lado. Você estava Mas de eu um tava. lado. Sempre você vai estar de um dos lados. É, Assim, uma vez entendi. que eu fiz uma cobertura na Líbia, que era um front que era muito bom. Era uma milícia fundamentalista de Misrata contra o Estado Islâmico. A gente estava com a milícia fundamentalista de Misrata, que também era que a gente, para entrevistar os caras, eu me cobria inteiro e não podia olhar para a cara do cara. Assim, você está de algum. Alguém está te dando acesso. Então, esse ceticismo. Sim, e a Sempre. tua crítica, né? Que você sabe que alguém está te passando uma notícia enviesada, né? E que você vai tentar contrabalançar de alguma maneira. Né? Essa vez agora, essa viagem última para a Síria, quando caiu o Assad, e aí eu fui para lá, e o pessoal que assumiu, que é do HTS, o Hayat Tahrir al-Sham, que eram Você aprendeu árabe? Nada. Putz, uma vergonha, cara. Que coisa difícil. Uma Até para vergonha. pronunciar é difícil. Uma vergonha, eu não falo nada de árabe. Falo 3 palavras. Sarrafia brasileira. É feminino. É o feminino, é o feminino. É o feminino, é o feminino. Isso eu não sabia. Aqui, ó. Sarrafia brasileira. Deve estar assassinando a pronúncia. Sarrafia brasileira. Mas, assim, dessa vez que a gente. Daí entrei na Síria e os caras que eram fundamentalistas ali de Idlib, que antes faziam parte da Al-Nusra, alguns da Al-Qaeda, eles derrubaram Assad. Uhum. Eles eram terroristas, eram extremistas, até, sei lá, X meses antes. Quando a gente entrou, eles tinham todo interesse em mostrar tudo pra gente. Mostrar, olha como outro cara era escroto. Sim, sim. Então, por exemplo, eles abriram a prisão política da Assad, mostraram. Tudo isso aconteceu. Claro. Agora, eu entendo que os caras Isso não são bonzinhos de graça, eles estão fazendo uma Exato. operação de public relations. Public relations. Mas por isso que. E nisso, vou contar o que aconteceu hoje de manhã. Uma das coisas que aconteceu que foi muito legal, eu estava lá com um tradutor sensacional, que é um sírio de Homs, e eu falei assim: olha, tem uma das matérias que a gente quer fazer, que são as fábricas de Captagon. Captagon é uma droga que eles falam que é a droga dos jihadistas, mas que na verdade eles vendem no Oriente Médio, que é uma cocaína dos pobres. É uma anfetamina com um monte de coisa que os caras tomam para ficar bem ligados. Obrigado. E depois que o Assad, eles estavam cheios de sanções internacionais, não conseguiam, esse era uma fonte de financiamento. Então ele e o irmão dele, eles controlavam, Assad? o Bashar al-Assad, Uhum. eles controlavam essas fábricas de Captagon. Nossa. E eram umas fábricas onde eles escondiam essas pilulinhas de Captagon para exportar, né, para fazer o Olha. contrabando. E é dólar. Escondiam dentro de uma puta grana. Os caras que assumiram o poder, que eram sunitas, Uhum. do HTS, eles tinham todo interesse em mostrar pra gente. Claro. Então a gente chegou numa fábrica dessa, a gente foi em 2 fábricas, eles foram ultra simpáticos. Sim. Assim. Uhum. E esses eram os caras que à noite, depois eu fui num bar, inclusive com o Ian Bashar,
E eram os caras, por exemplo, uma pessoa do grupo dele tinha sequestrado um jornalista espanhol, que estava ali e falava assim, eu quero ir até o lugar onde eu fui sequestrado, que provavelmente essas pessoas estão no governo agora. Nossa. Bom, mas tudo isso para dizer. E aí tinha um cara lá, que era desse HTS, um cara super, assim, fundamentalista, e que a gente começou a bater um papo, e ele foi super simpático. E Você a gente estava com o falou, Boixá? não, tá. tava sozinha. Não, Tá. tava sozinha com o tradutor. Tá, ok. Uhum. E aí, ele foi super simpático. Eu falei, a gente vai para Idlib. Idlib é uma província super fundamentalista, mais pro norte da Síria, do pessoal que tomou o poder, do Al-Shara. Aí ele falou assim, minha família é de Idlib. Você não quer conhecer minha família? Quero, super quero. Claro. Inclusive, as minhas irmãs podem ajudar você a te ensinar a botar o hijab direito, que é o véu. Em cada lugar você põe o hijab de um jeito, e obviamente que eu devia estar fazendo uma palhaça lá, né? Sem saber botar o raio do hijab. Eu falei, nossa, muito legal, quero. Então tá bom, então vocês vão para lá. Eu peguei tradutor, motorista. Vamos. A gente dirigiu, foi para um lugar, era um vilarejo, era uma casa toda lascada, bombardeada. Putz. E eles, mesmo assim, as mulheres tinham que ficar num recinto separado, porque eu estava com um tradutor homem. Então, por exemplo, elas não falavam nada de inglês, eu fiz com um tradutor Google Translator lá. Receberam comida maravilhosa, passamos o dia com eles, fiz matéria, etc. Mantive contato. Hoje de manhã, tocou meu telefone às 5h30 da manhã, para acordar assim, para dar café pro meu filho. Eu falei, não. Aí veio uma mensagem assim, o Abu Hamza, no inglês mais ou menos, o Abu Hamza morreu. O Abu Hamza era um cara... Era o tradutor? Não, era o carinha que a gente conheceu, o cara do... O cara que falou com as irmãs. O cara que falou que as Idlib, irmãs dele... Idlib, E lá em Idlib, as irmãs dele compraram um véu para mim e puderam. A gente tem um vídeo disso, eu não pude mostrar porque elas são inteiras de niqab, etc. Mas tudo isso para dizer, o Abu... era o pai, falou assim, o Abu Hamza morreu. Ele foi morto por um ataque de drone israelense. Então... É muito difícil, inclusive, nesses conflitos, entender quem é vilão e quem é bonzinho ali, né? É o cara que era extremista e aí virou governo? Ou era o Assad que era um torturador assassino? Ou é Israel que está assassinando a galera? Não sei. E você vai dar essa notícia? Não. É muito tocante isso. Essas decisões são terríveis, né? Eu sei, assim, eu teria que fazer uma matéria direito, entrevistá-los, eles falam muito pouco inglês. Claro. Eu consegui me comunicar com eles, porque eu passei o dia inteiro na casa deles com um tradutor. Sei. Daqui vai ficar uma matéria meia boca, não vale. E você também fez essa cobertura das mulheres que eram escravas sexuais. Isso também deve ser um troço profundamente tocante, amargurante, não sei como classificar isso, uma repórter, mulher. Não, é o lance da temperatura do jornalista, né? Tá certo? Ou seja, quão frio você tem que ser, né? E quão quente você tem que ser para não publicar tal coisa. Claro. Tá certo? Eu imagino que isso deve ter sido terrível para você. Tem coisas que... Haja estômago. Admiro muito sua coragem, admiro muito. A gente não tem coragem nenhuma. Eu tenho casa. Eu tenho casa e volto para minha casa. Essa galera, entendeu? Eu acho que isso é importante, essa perspectiva, porque tem uns caras que ficam lá pagando de, né? Eu vi que você não tem nada. Você tá aí porque você quer. Você vai ficar uma semana ou um mês e volta. Então, assim, coragem. Você tá lá porque você quer, né? Olha, eu acho que é coragem. Patrícia, super parabéns pelas suas coberturas, Hélio, você também. Vocês realmente são ícones da nossa profissão. A gente não consegue lidar com essa coisa. São mestres. Muito não, é claro. A gente está acostumado a dizer que todas essas coisas são bobagem. Mas porque a gente sabe que é a dimensão humana, que a gente nunca pode abrir mão dela, a gente não pode ser super-homem, senão a gente se ferra. E a nossa profissão toda hora está mostrando isso para a gente. Né? Mas eu super agradeço. Primeira vez que a gente faz um negócio. Eu acho. Isso, já foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Olha, vamos testar os Olha, é o seguinte, meu, isso aqui vem pra cá, meu. Vem para cá com seu pai. A filhona. Eu acho admirável. A mais querida do mundo mundial. Maravilhoso.
Super obrigado. Muito obrigada. Super obrigado. Nós que agradecemos. Porra, eu que agradeço.